Olá, está começando mais um Questão de Saúde e a convidada de hoje é uma otorrinolaringologista que vai nos explicar um pouquinho o que é a sinusite e se tem formas de evitar ou de amenizar os sintomas desse incômodo. A doutora Majorie Agnoleto vai nos explicar um pouco e nos esclarecer um pouco da sinusite. Olá, doutora, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Questão de Saúde. E então vamos começar. Eu gostaria de saber o que é a sinusite. Bom, então, na verdade, hoje em dia a gente nem fala mais em sinusite, a gente chama de rinocinusite, porque é uma inflamação da mucosa do nariz, então a parte rino, e dos seios da face, sinusite. Os seios da face, então, para quem não sabe, nunca ouviu falar deles, são câmeras de ar que a gente tem dentro dos ossos do crânio que ficam localizados na face. Então, aqui embaixo tem os seios maxilares, logo embaixo da órbita. Nessa região da testa nós temos o seio frontal e mais posterior atrás, lá dentro do nariz, tem o seio etimoidal e o esfenoidal. Então, a sinusite vai ser uma inflamação que acometa esses seios da face. Ela pode ser tanto viral, pode ser fúngica, bacteriana e até mesmo alérgica. Mas o que a gente costuma chamar popularmente de sinusite, assim, nos consultórios médicos, é a sinusite bacteriana, que é aquela que o paciente tem aquela secreção mais purulenta no nariz, costuma ter um pouco de febre, que dá aquela dor, impressão na cabeça, e que normalmente começa como um resfriado. E aí, quando esse resfriado não melhora depois de 10 dias, ou então, a partir do 5º dia, o paciente, ao invés de melhorar, que seria o esperado para um resfriado, ele começa a ter piora dos sintomas, é aí que a gente chama de sinusite. E na nossa cidade, assim, na nossa região, Serra Gaúcha, se percebe que tem um número muito grande de pessoas que têm sinusite, né? Reclama muito, nariz escorrendo, dor de cabeça. Especificamente, essa sinusite que acontece aqui, de nariz escorrendo, dores de cabeça, atrás dos olhos, existe uma causa específica ou realmente é mais o resfriado? Na verdade, assim, tem muito caso de resfriado. A gente estima que mais ou menos os adultos têm de 2 a 5 resfriados por ano e as crianças de 6 a 10 resfriados por ano. Então, a maioria dos quadros são de resfriados. O resfriado pode dar essa congestão nasal, pode ter secreção, inclusive secreção amarelada, secreção esverdeada, pode dar uma dor na cabeça, geralmente é uma dor mais difusa, assim, mas pode ter dor de cabeça, dor atrás dos olhos, só que é um quadro autolimitado. Normalmente dura assim em torno de 5 a 10 dias e acaba melhorando espontaneamente, né? A gente usa, claro, o remédio mais para aliviar os sintomas do paciente. E isso é muito comum na nossa região e acaba que também, pelo resfriado ser comum, as sinusites também são comuns. Porque como eu comentei, normalmente ela começa como um quadro viral, começa a partir de um resfriado e acaba complicando com uma sinusite bacteriana, com uma superinfecção bacteriana posteriormente. Na nossa região, os resfriados são ainda mais comuns por conta do clima. O clima, principalmente no inverno, esse clima mais seco, mais frio, ele além de prejudicar a mucosa do nariz, diminuir assim a limpeza do nariz, o movimento dos cílios que limpam o nariz, ele facilita a entrada do vírus ali na mucosa. Além disso, no inverno é muito comum a gente ficar em ambientes onde tem muita gente, por exemplo, no nosso trabalho, no ônibus, em academias, em ambientes públicos que tem muita aglomeração de pessoas e com as janelas todas fechadas, para não deixar o frio entrar. E isso é péssimo, porque se tiver uma pessoa ali que tem algum resfriado, que está com alguma virose, vai disseminar para todas as outras que estão ali dentro, porque o vírus é extremamente contagioso, né? Então, essa questão do inverno está bem relacionada a esse problema das aglomerações sem ventilação nos ambientes. Além disso, assim, um outro fator que contribui para a nossa região ter muitos casos de sinusite é uma questão da alergia também. A rinite alérgica é uma das doenças crônicas mais comuns na população de uma forma geral.
E em crianças ainda mais comum, se estima que cerca de 50% das crianças tenham rinite alérgica. E crises de rinite também podem acabar gerando sinusite, porque aquela secreção produzida fica ali no nariz e também pode infectar com bactérias. E na nossa região existe, em toda a região sul, na verdade, do Brasil, tem o pólen que nós temos aqui, ele é extremamente alergênico, então favorece também as crises de rinite, que também acabam podendo gerar mais crises de sinusite. Assim, e uma forma de evitar a sinusite, na verdade não existe, porque tu corre o risco em qualquer lugar e na estação, se tu acaba tendo a rinite, pode ter uma sinusite. Mas a melhor forma de evitar seria os cuidados que nós teríamos contra os resfriados, né? Exatamente, na verdade prevenir a sinusite. Quem tem rinite, então o ideal é ter sempre a rinite bem controladinha. Não procure o médico só quando a rinite está atacada, quando já está com sintomas muito incomodativos. O ideal é sempre, pelo menos assim, 1, 2 vezes no ano, procurar o seu otorrino, ver como é que está a situação do nariz, fazer o tratamento direitinho para evitar as crises de rinite, manter o nariz saudável. E no caso dos resfriados, aí então a gente tem que ter aqueles cuidados básicos, sempre lavar muito as mãos ao longo do dia, né? Principalmente quem frequenta locais onde tem muitas pessoas. Usar o álcool gel é bem importante também, é sempre bom levar, as mulheres levar na bolsa, ter para poder fazer a desinfecção das mãos. Evitar o contato das mãos com os olhos, nariz e boca, porque também o vírus ele acaba penetrando pelas mucosas, então essas regiões são onde ele acaba penetrando no nosso organismo. Também, então, cuidar quando estiver gripado, ter o cuidado de ao tossir e espirrar, colocar a mão no nariz e na boca e depois, então, lavar as mãos, né, para evitar que o contágio seja feito para outras pessoas. E uma medida, assim, que as pessoas não costumam fazer e às vezes até não fazem porque não tem essa informação, que eu considero muito importante, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Tanto para quem tem rinite, quanto para as pessoas de uma forma geral. Por quê? O soro, ele limpa a mucosa do nariz, então tira todas essas partículas que ficam no ar e que penetram no nosso nariz, ele limpa. Limpa também as secreções que o nosso nariz produz e também ajuda a manter a mucosa mais hidratada, com um melhor funcionamento dos cílios. Então isso ajudaria a evitar, tanto a tentar evitar os resfriados, quanto também depois que você já está num quadro de resfriado, ajuda a tentar evitar uma sinusite, né? Porque tira aquela secreção que fica acumulada, que é justamente onde a bactéria acaba crescendo. E eu vejo que muitas pessoas até já indicaram, para mim, devem indicar em geral para a população, a questão de respirar vapor. Às vezes o vapor da água, só da água, às vezes água com sal, às vezes água com alguma folha de chá. Essa questão seria mito ou é verdade? Ajuda a respirar o vapor de água quente? Não, em parte é verdade. O clima que é muito prejudicial ao nariz é o clima seco e frio. Essa é a pior condição, digamos assim, para a mucosa do nariz. Então, quando o clima estiver muito seco, principalmente agora no nosso inverno, é bom colocar um umidificador na nossa casa, esse vapor, fazer um pouquinho de nebulização, de vaporização, mas também não demais, porque também a umidade em excesso também pode ser prejudicial. Além de ser um pouco prejudicial para o nariz, também favorece o aparecimento de mofo e aí acaba prejudicando a questão de quem tem rinite. Então, é bom, mas não em excesso. E também é importante que eu vejo muito que as pessoas, às vezes, quando eu comento sobre a lavagem nasal, né, quando eu oriento um paciente, eles muitas vezes falam que fazem a nebulização, que fazem vaporização, e me perguntam se não é a mesma coisa. Mas não é, tá? A vaporização ajuda, mas não substitui a lavagem do nariz com soro fisiológico, tá? O mais importante para o nariz é lavar mesmo. E outra questão é a cor da secreção, assim. Ela indica o tipo de sinusite, ou até você pode estar com outra doença e achar que é uma sinusite. A cor diz a sinusite que o paciente tem? A cor ajuda bastante. Por exemplo, no caso de rinite, a coriza, a secreção costuma ser mais clarinha, ser aquela aguinha que fica escorrendo.
pode ser um pouco mais branquinha, mas em geral é mais aquela aguinha que fica escorrendo. As infecções por vírus, elas podem ter uma secreção mais amarelada e mais esverdeada. Nessa questão é um pouco mais difícil de diferenciar, porque a sinusite bacteriana mesmo, em geral, tem essa secreção mais amarelada, mais purulenta, tá? O que ajuda muitas vezes a gente a diferenciar o quadro de sinusite viral da sinusite bacteriana, além do tempo de evolução, né, como eu falei, a questão de um resfriado que dura mais de 10 dias ou que piora a partir do 5º dia, é uma avaliação pelo otorrinolaringologista com um exame que a gente chama de nasofibroscopia, ou então endoscopia nasal. É uma câmerazinha que vai dentro do nariz e a gente consegue ver, além das estruturas do nariz, o local de drenagem dos seios da face. Se tivesse secreção amarelada, purulenta nesses locais de drenagem, então a gente considera uma sinusite bacteriana. Tá? E independente do tipo de sinusite, as formas, os métodos de amenizar os sintomas seriam esses mesmos que você comentou, do soro e mais alguma coisa? Aí vai depender muito do tipo de sinusite. Se a gente estiver tratando de uma sinusite viral, ou seja, o resfriado comum, então a lavagem nasal vai ser um fator muito importante. Dependendo do sintoma do paciente, o que mais incomoda, se é a obstrução nasal, se é a cefaleia, né, que é a dor de cabeça. Então a gente pode usar os sprays nasais de corticoide, que ajudam a melhorar a obstrução e a respiração. Podemos usar também descongestionantes nasais, mas aí por curto período de tempo, que são aquelas medicações que não se pode usar por muito tempo, porque elas causam vício e problemas cardíacos, mas por 3 dias a gente pode usar. E tem os descongestionantes orais também, essas medicações, as formulações para gripe que a gente encontra na farmácia, que tem descongestionante oral, também por poucos dias ajudam a aliviar os sintomas. Fora isso, então, anti-inflamatório, se tiver dor de garganta, analgésico, são mais medicações sintomáticas mesmo, né? No caso da sinusite bacteriana, normalmente precisa usar o antibiótico. E no caso de sinusite é um tratamento prolongado, a gente usa de 10 a 14 dias. Eventualmente, se o paciente ainda não melhorou 100%, a gente pode prolongar até mais de 14 dias o tratamento com o antibiótico. Se os sintomas forem muito intensos também, a gente pode usar o corticoide oral para tentar dar uma murchada no nariz, né, porque o nariz fica todo inchado por dentro, e tentar melhorar um pouquinho a questão da respiração. Corticoide nasal também ajuda bastante, né, nessa questão da respiração, e também a lavagem nasal é sempre fundamental. Mas seriam mais essas medicações. E cura, não existe uma cura específica para sinusite, porque ela pode, ao mesmo tempo que você elimina ela, nesse ano, nesse inverno, ela pode voltar no ano seguinte. A gente divide, na verdade, a sinusite em três fases, digamos assim. Existe a sinusite aguda, que é aquela que dura até 4 semanas e resolve completamente. Então, por exemplo, teve um episódio de sinusite bacteriana, usou um antibiótico, melhorou, ficou sem nenhum sintoma. Isso é uma sinusite aguda, a gente cura ela. Tem a subaguda, que é aquela que dura de 4 a 12 semanas, então que aí é um quadro um pouquinho mais arrastado, fez o antibiótico, melhorou, mas não 100%, demora um pouquinho mais, mas também cura, depois de até 12 semanas. E aquela sinusite que dura mais de 12 semanas, ou seja, mais de 3 meses, a gente considera uma sinusite crônica. A sinusite crônica, então, aí são alguns tratamentos diferentes. Além do antibiótico, dos sprays nasais e desse tipo de coisa, muitas vezes precisa de tratamento cirúrgico, porque ela está muito relacionada com alguns quadros de pólipos no nariz, às vezes ela está relacionada com algumas alterações anatômicas do nariz, por exemplo, algum desvio de septo muito importante que esteja bloqueando a drenagem dos seios da face, ou então quando as conchas do nariz, que são aquelas carnezinhas esponjosas que a gente tem ali dentro, elas estão muito grandes e também bloqueiam ali a região de drenagem. Então, nesses casos de sinusite crônica, muitas vezes acaba precisando de cirurgia para ter uma cura. Mas pode também curar. Isso que a gente tem, que todo ano acaba tendo novos episódios, é por conta da grande prevalência das infecções por vírus, né? Então acaba tendo muitos resfriados, então a chance de ter uma sinusite ela sempre existe, né? Tem gente que tem sinusites recorrentes, que a gente chama mais de 4 por ano, fica tendo, mas ela pode curar. Aquele episódio agudo curou,
Aí depois tem um novo episódio e assim sucessivamente. Teria mais alguma dica, algo importante que você falaria para se eu fosse uma paciente hoje com sinusite, algum alerta, algum cuidado especial, doutora? Acho que é bem importante, assim, se começou com sintomas de sinusite, então aquele resfriado que não melhorou, tá com obstrução nasal, dor de cabeça, secreção purulenta, é importante procurar um médico o quanto antes, tá? Porque a sinusite, apesar de ser uma doença que é facilmente tratável, a gente dá todas essas medicações que eu comentei, ela pode ter complicações potencialmente graves, porque os seios da face eles estão muito próximos de órgãos nobres, estão próximos do olho, estão próximos do cérebro, então uma sinusite pode complicar com uma meningite, por exemplo, pode complicar com perda de visão, então é importante que se na evidência de sinusite procure um médico o quanto antes para a gente logo tratar e evitar esse tipo de complicação. E se eu tivesse que escolher assim, uma coisa que é importante, um hábito para tentar prevenir as sinusites, eu diria lavagem nasal. Então segue aí mais uma dica importante, a lavagem com soro fisiológico nasal, entre outras tantas dicas que a doutora Marjorie passou nessa questão de saúde. Eu gostaria de agradecer a sua presença, pela sua atenção, doutora. Eu que agradeço a oportunidade e essa iniciativa de vocês de falar sobre temas em saúde. Acho que sempre considero informação e prevenção são os melhores remédios. E o Questão de Saúde fica por aqui. Até a próxima com muito mais informação sobre a sua saúde.